Não ouça a voz que te tira do jardim. E sejam bem-vindos a mais um Tempo de Mesa. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel Lopes, essa é minha esposa. Vitória Lopes. E a gente tá aqui para compartilhar um pouquinho da mensagem que foi passada ontem. Sábado, no Sunset. Então assim, hoje, né, qualquer dia da semana. Ontem não foi sábado, não teve Sunset. Aproveita, toma senso e vem no Sunset, né não? Vem no Sunset. Todo sábado, qual horário? 16 horas. 16 horas na... Avenida São João 791. E aí você pode participar aqui com a gente também, receber essa palavra que é uma bênção. Mas falando do sábado, dia 17, o pastor compartilhou com a gente uma mensagem que está aqui em Gênesis 3. Ele leu Gênesis 3 de 1 a 5, que vai dizer o seguinte: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher: Foi assim que Deus disse: Não comereis de nenhuma árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis. Se o fizerdes, morrereis. Uma coisa aqui que a gente já pode pegar nesse início. Primeiro, o que a mulher estava falando com a cobra, mas vamos passar disso e levar um entendimento que assim, a gente vê que o diabo ele não começa contradizendo Deus. O diabo nunca vai chegar na sua vida com um tridente, vestido de vermelho, aquele diabinho que todo mundo conhece. Não é isso. Mas ele vai sempre colocar uma dúvida. Ele vai sempre semear uma coisa que Deus não falou para você. Então ele vai virar para você e falar: pô, mas é tão errado assim mesmo fazer aquilo ali? Pô, mas será que é tão errado assim mesmo você sair com essa pessoa, você fazer isso, você conversar com aquela outra pessoa, você beber isso, você fumar? O diabo sempre vai colocar: será que é tão errado assim? Foi isso mesmo que Deus te falou? Para você começar a duvidar. O diabo ele sempre pega a palavra de Deus, né? E tenta distorcer, porque ele também tem conhecimento da palavra. A gente tem que ter ciência disso. O diabo ele é conhecedor da palavra. Então, você conhecer a palavra, mas não ter uma comunhão com o Senhor, não conhecer quem Deus é, não conhecer aquela voz que vai te direcionar, vai fazer com que aconteça a mesma coisa que aconteceu aqui com Adão e Eva. Quando a serpente veio, ela não trouxe outra palavra, ela usou a palavra que Deus tinha dado para eles, a ordem que Deus tinha dado para eles e distorceu. Então, nós precisamos ter muito cuidado quando a gente conhece o que diz a palavra, mas nós não temos comunhão com aquele que é o dono da palavra, né? Porque aí o diabo vai conseguir distorcer muito facilmente aquilo que tá aqui, né? E isso a gente pode levar de um sentido mais genérico de assim, todo mundo aqui tem uma avó que tem lá a Bíblia aberta no canto, assim, ó, minha avó tinha umas 32 Bíblias assim. Sim, tenho certeza, pelo menos uma avó sua fez isso, alguém da sua família fez isso. E todo mundo conhece. A Bíblia ali, ela faz alguma coisa? Não. Porque, poxa, igual ela estava dizendo, eu tenho que ter comunhão com o Deus que escreveu a palavra. Porque na Bíblia vai falar, né, a letra mata. Letra vivifica. Letra é só letra, cara. Então o diabo chegou com a letra, falou: Deus falou isso mesmo pra você? Colocando dúvida, né? E vai colocar dúvida. Se você não conhece quem te falou pra não fazer, se você não conhece o caráter daquele que te falou pra não fazer, pra você é só uma regra. Então se você esconder dele muito bem escondido, você vai conseguir. E aí, se você não conhece o caráter de Deus a ponto de respeitar aquilo que ele te pediu, você também não vai lembrar na hora que por mais que você esconda sensacionalmente bem, ele é onisciente. Então você pensou isso, você nem fez, você pensou e ele já sabe que você pensou. Então, meu amigo, não vai adiantar muita coisa. E aqui a gente vê que depois, né, algumas passagens pra frente vai falar justamente isso. Eles se escondem. E aí Deus vira e chega perguntando: Adão, cadê você? Deus perguntou porque ele precisava perguntar? Ele não precisava perguntar, ele podia só chegar e falar: e aí, Adão, você fez aquilo lá que eu falei pra não fazer? Mas Deus deu uma oportunidade de acertar, né? E nessa oportunidade eles se escondem, né? E
algo que o pastor comentava no sábado é que, assim como nós estávamos falando, né, que o diabo ele vem distorcendo a palavra e vem tentando fazer com que aquilo que ele está nos oferecendo pareça mais atrativo do que o que a palavra nos orienta. Então, o pastor falava sobre as novidades que o diabo nos apresenta, né? As coisas que ele oferece para nós. Porque com o Senhor, no nosso dia a dia, no nosso dia comum, como o pastor falava, nós vamos ter experiências com Deus e todos os dias nós podemos ter uma novidade com o Senhor se nós buscarmos a Ele. Só que o diabo nos coloca num lugar onde tudo que ele nos oferecer vai parecer mais atrativo, vai parecer mais legal, vai parecer que faz mais sentido. Só que nós, como pessoas de Deus, nós não podemos viver de novidade em novidade, de evento em evento. Nossa, eu só sou crente, eu só tô na igreja quando tem uma vigília. Glória a Deus pela vigília. Mas não é a vigília que vai te sustentar nos teus dias de trabalho, nos teus dias comuns, durante a semana. É a tua comunhão com Deus que vai te sustentar. Então, às vezes, o diabo tem tentado enganar muitas pessoas trazendo novidade, né? Tentando fazer a pessoa viver de novidade em novidade. Sendo que o Senhor tá disponível todos os dias, né? E isso que ela comentou, vou até dar um passo a mais. A gente comentou aqui da avó, uma figura querida, todo mundo ama a própria avó. E aí, poxa, vamos supor aqui, chega a notícia que faleceu essa pessoa ou qualquer outra pessoa, tá amarrado, mas um dia a gente sabe que chega uma notícia assim ruim. O que vai te sustentar? Você vai correr para a Bíblia, você vai correr para a igreja e falar, poxa, preciso de Deus, ou você vai correr para um velho vício? Você vai se acabar numa bebida, você vai se acabar... E assim, a gente deu esse exemplo, né? O diabo ele vai sempre tentar distorcer a palavra. Cara, não é só com você que acontece, não é só com o X ou com o Y, é com todo mundo, é com a gente. E para você ter noção de quanto o diabo é sem noção, ele tentou fazer isso com Jesus, meu amigo. Ele foi no homem que era a palavra de Deus encarnada e tentou distorcer a palavra para o homem que era a palavra. Para pensar. A gente olha e a gente fala, nada a ver, louco. Mas ele tentou. A gente sabe, Jesus não ia dobrar ali, Jesus não ia negociar. Mas quantas vezes a gente não faz isso, né? Entrando nesse gancho de quando Jesus é tentado no deserto, né? Jesus, ele venceu todas as oportunidades, as novidades que o diabo estava oferecendo para ele com a palavra. Então, o que sustentou Jesus foi aquilo que ele recebeu nos dias comuns. Porque ali no deserto, em seguida Jesus começaria o ministério dele, né? Então ali, claro que Jesus sendo Deus, sendo o verbo encarnado, ele passou pela tentação porque ele era Deus, mas também era homem sujeito, né? Às mesmas emoções que nós. Mas o que eu ia dizer e eu me perdi. Muito bom. Cara, eu ia continuar falando outra coisa. Tava falando do ponto da tentação. Mas enfim, os dias comuns foi o que sustentou Jesus, né? Sim, e justamente esse ponto, o dia comum. A gente para pensar. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui do nosso casamento. Se eu for parar pra pensar nas coisas que a gente fez, é muito mais fácil lembrar o dia do casamento, o dia da viagem X, o dia que a gente comeu tal coisa, o dia que a gente fez aquilo. Mas como que é o dia que não tem isso? Como que é o dia que não tem a viagem, que não tem... Vamos mudar. Agora é o seu relacionamento com Jesus, o meu relacionamento com Jesus, o relacionamento dela com Jesus. Como é o nosso relacionamento quando não tem vigília, quando não tem pastor, quando não tem ninguém, quando a minha esposa dentro da minha casa não vai virar pra mim e falar, vamos orar? Como que é? Eu esqueço dele? Porque eu não tenho como esquecer da minha esposa que tá na minha frente. E com Jesus? Eu esqueço dele porque eu não tô vendo ele na minha frente. É uma Bíblia, né? A gente olha pra Bíblia e fala, não, pode esperar. A gente vê lá uma pregação e fala, não, pô, outro dia eu assisto. Ou a gente lembra que vai ter o culto e fala, não, mas eu tô cansado hoje. Dorme um pouco mais e nem vai na igreja no final de contas. Não conversa com ninguém, não vê uma palavra, não ouve um louvor, não ora, não faz nada. Só que aí tem uma frase muito poderosa que é assim, ó. O jeito que você faz qualquer coisa é o jeito que você faz tudo. Então, trazendo pra dentro da casa, ela vira pra mim e fala assim, arruma lá a cama. É uma coisa simples, uma coisa boba, arrumar a cama. Como que eu arrumo a minha cama? Porque o jeito que eu arrumo a minha cama é o jeito que eu vou reagir quando o pastor Alan virar pra mim e falar assim, Gabriel, faz tal coisa. Ou quando qualquer outro líder chegar e falar, Gabriel, faz isso, faz aquilo, vai lá.
É o mesmo jeito. O jeito que eu arrumo a minha cama, se eu vou lá murmurando, reclamando, falando, eu amasso assim, bato o travesseiro com força. Quando eu tiver que fazer qualquer outra coisa, na obra, no serviço, em qualquer lugar, eu tô dando bom testemunho ou não? Porque nisso a gente pode voltar lá para Davi. E é sempre uma história que a gente pode olhar. Davi, como que ele cuidava da ovelha? Porque o jeito que ele cuidava da ovelha foi o jeito que ele cuidou do povo de Deus. Ele foi lá, ele matou leão, matou urso, fez o que era necessário. Do mesmo jeito foi o rei Davi. E Davi, ele criou essa bagagem porque ele aproveitou os dias comuns dele. Então, Adão e Eva, eles tiveram a oportunidade, porque eles estavam no jardim com o Senhor. A palavra fala que na viração do dia, o Senhor pessoalmente ia lá para saber como eles estavam. Que então, honra. Era uma comunhão profunda. Então, eles poderiam ter aproveitado esse comum para valorizar mais isso, ao invés de, na primeira oportunidade que eles tiveram, eles irem contra a palavra do Senhor. E agora, entrando num outro ponto que me chama muita atenção, o pastor foi até o versículo 5. Mas só para acrescentar algo aqui, no versículo 7 fala assim, ó: Então os olhos dos dois foram abertos e ficaram sabendo que estavam nus. Por isso, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Porque quando a pessoa está fora da palavra, quando a pessoa ouve a voz que não é a voz do Senhor, ela começa a ter invenções da própria cabeça. Por quê? Quem que falou para Adão e Eva para eles pegarem as folhas da figueira e fazerem roupas para eles? Foi aqui, ó, a consciência dele, o entendimento deles. Que nem às vezes as pessoas falam, nossa, fez coisa da tua cabeça. Foi isso, às vezes as pessoas estão fazendo lá coisa da cabeça delas porque estão fora da palavra do Senhor. Às vezes as pessoas estão em mesas que não é para elas estarem, onde naquela mesa todo mundo já está fora da palavra, todo mundo já ouviu a serpente, todo mundo já desobedeceu o Senhor, e a pessoa está numa mesa que não é para ela estar. E por ela estar nessa mesa, ela está criando as suas próprias invenções que fogem da palavra. A invenção mais perfeita que já foi criada está aqui, ó, é a palavra do Senhor. Então não invente aquilo que está fora da palavra, não ouça vozes que vão fazer com que você dê um passo a mais que o Senhor não te pediu, ou que você retroceda sendo que o Senhor não pediu para você retroceder. Então nós precisamos ter esse cuidado com as vozes, porque as vozes fazem nós criarmos coisas da nossa cabeça, coisas que o Senhor não mandou a gente fazer, né? Sim, e em Êxodo a gente vê um exemplo perfeito disso, né? Porque a Bíblia vai falar que os israelitas saíram, mas entre eles haviam os vulgos. Uhum. E aí a gente viu uma mensagem, né? Até recentemente o pastor Jaime comentou um pouco disso, o que eram os vulgos. E só simplificando, os vulgos eram pessoas que saíram com Israel de dentro ali do Egito, mas que não eram israelitas. Então não conheciam a Deus, não conheciam nada. Essas pessoas viveram as mesmas coisas. Então pensa, ela é israelita, eu não. Ela passou lá, eu tô pegando carona na unção dela, aí eu vejo lá, o mar abriu. Caramba, cara, quem que é esse Deus do Moisés ali que tá batendo cajado, abre mar? Cê é louco? Passei. Ó, coluna de fogo, nuvem, comida que cai do céu, caramba. Só que aí chega um dia que eu tô insatisfeito. Ela sabe quem é o Deus que tá fazendo, mas eu que não conheço tô insatisfeito. Ah, mas, pô, a comida tá caindo do céu, mas não pouco. Podia cair uma picanha, não podia cair um negocinho, mandar um churrasquinho. Pô, o anjo fez pão lá pro Elias, eu tô comendo aqui um negócio diferente. Começaram a reclamar. O povo inteiro israelita começa a reclamar porque deu ouvido aos vulgos. Alguém que não conhecia o Senhor, que não tinha nada a ver, que pegou carona na história, começaram a ouvir esses caras, em vez de ouvir o Deus que fala pra Moisés, né? Eu ouvi o choro do meu povo e eu tô te mandando lá porque eu ouvi. Então eu vou fazer. Quando chega no deserto, eles, cara. Mas ó, aí chega aquele amigo assim, ó. Não, mas pô, você tá indo lá na igreja, mas olha lá a sua vida, cara. Pô, aconteceu um negócio mó ruim, você foi demitido. Você vai ficar indo ainda na igreja, você tá gastando dinheiro que você não tem, você tá com R$200 na conta aí, você tá gastando R$20 pra ir lá pra igreja, você para de ir, pô. Fica em casa, vamos ficar junto, vamos ver aqui um negócio, vamos ver um filme, eu vou na sua casa. E aí, nisso,
entra pessoas que estão, às vezes, dentro da igreja, mas acomodadas, porque o pastor falava, né? Às vezes, por ouvir a voz das pessoas, a gente deixa de cumprir o nosso chamado, de ser usado da forma que Deus quer que a gente seja, porque dependendo da mesa onde nós nos sentamos, né? Às vezes as pessoas estão tão acomodadas e por elas não estarem fazendo nada, elas também não querem que você faça alguma coisa. Então, cuidado com essas vozes, né? Cuidado com as pessoas que vão ter tirado o centro da vontade do Senhor e colocar você em qualquer outro lugar, menos na vontade de Deus. Então, eu sei que às vezes pro jovem, talvez para qualquer pessoa, né? Nós temos esse anseio de ter comunhão com as pessoas, de ter alguém ali para conversar. Mas quem tem sido... qual tem sido a voz que você tem escutado? Com qual pessoa que você se assenta para conversar sobre a igreja, sobre o teu chamado, sobre a tua vida pessoal, sobre problemas que você está enfrentando? Então nós precisamos ter esse cuidado, né? E um ponto muito interessante é justamente esse, com quem que você está sentando. Porque uma coisa que o pastor Alan vai falar várias vezes, ele vai repetir, se você olhar vários sunsets aí, você vai acabar vendo que ele fala mesmo. Essa questão de que você carrega uma unção para fazer uma coisa que os outros não vão entender. Então, a gente pode falar dentro de casa, né? Ali no casamento, às vezes Deus vai dar uma direção para ela, eu sou casado com ela, confio 200%. Se ela me falar assim, ó, Deus mandou eu fazer, eu vou falar amém, vamos. Só que, se eu pego, ela fala um negócio, ela não pode esperar que eu entenda aquilo. Eu vou falar, ok, vamos orar, amém, se Deus está te dirigindo, Deus vai dar os sinais. Eu vou entender? Não. Se ela for esperar a minha aprovação, esquece. Do mesmo jeito, às vezes você não está esperando uma aprovação assim, né, de um relacionamento, mas você espera a aprovação do seu pai, do seu líder ou de qualquer outra pessoa. Você é aquela pessoa que tem que postar lá uma enquete no Instagram para descobrir, será que eu como hambúrguer com bacon ou sem? Aí você posta a enquete no Instagram. Será que eu tenho que orar por tal pessoa? O que vocês acham, galera? Será que eu faço ou não faço? Se a gente for mover qualquer coisa assim, você vai ver que não é só o chamado. Poxa, ela brincou aqui, será que eu oro por tal pessoa ou não? Parece uma bobeira, mas tem muita gente que, tipo assim, Deus vai me tocar aqui, pô, eu tenho que orar por tal pessoa. Eu vou orar? Não, eu vou fazer assim, ó, Deus tá me falando pra orar por tal pessoa. Se ela responder, legal, ora, aí eu vou lá, tá, vou lá e ora. Se ela ficar assim, tá, acabou, já não quero mais orar, eu não quero mais a minha Bíblia, cortou a amizade que eu odeio ela porque ela não quer que eu ore pelos outros. Então não dá pra ser assim, né? Não dá pra ficar esperando outras vozes. Deus tem tanta comunhão pra entregar pra gente, pra eu ficar dependendo do... Será que ela vai gostar que eu orei? Será que se Deus falou pra mim ela vai entender, mas eu só vou se ela entender? Eu vejo muito... uma das coisas que tiram as pessoas da vontade do Senhor hoje em dia é ouvir outras pessoas, né? Porque a gente quer estar abaixo da aprovação dos outros. Só que a gente acaba negligenciando o que o Senhor pensa sobre isso. O que o Senhor pensa sobre aquilo que você está fazendo, sobre aquilo que eu estou fazendo. Então, às vezes, a gente quer caminhar movido à aprovação das outras pessoas. Nossa, se a minha amiga achar legal o que eu estou fazendo, eu vou continuar fazendo. Agora, se ela desaprovar o que eu estou fazendo, eu já não quero mais fazer. Só que não é assim que funciona. Assim como foi com Davi, quando ele vai lutar contra Golias, a primeira sugestão que ele recebe é a sugestão de Saul, que era o rei, a autoridade sobre ele, e Saul oferece para ele a armadura. Ele até tenta, né? E às vezes você tá tentando andar com armaduras, andar debaixo de vozes que não é para você ouvir. Então Davi, ele tenta andar com a armadura de Saul e ele fala, não consigo, não dá para mim. Eu vou com o que eu recebi nos dias comuns, que foi o que a gente tava falando. Eu vou com o que eu ouvi do Senhor quando ninguém mais estava vendo. Eu vou com a unção que ele derramou sobre a minha vida, eu não preciso da armadura. E ele vai lá, e a história que todo mundo conhece, ele consegue vencer o Golias. Então, às vezes, você só não tá conseguindo vencer os gigantes na tua vida porque você tá ouvindo a voz das outras pessoas ao invés de ouvir a voz da palavra que tá disponível todos os dias. Ou talvez porque você tá sentando em mesas que não é pra você. Até nessa mesma palavra, Eliabe olha pra Davi e desaprova Davi por ele estar ali. Então não ouça a voz de Eliabe, não ouça a voz da serpente, não ouça outras vozes que te afastam da vontade do Senhor, né? Sim, e uma coisa assim, ó, vamos pegar até uma analogia, né?
Pensa que a sua vida, você vai passando várias portas, você vai escolhendo várias coisas. A gente falou aqui de Jesus. Quando que foi o único momento que o diabo vai pessoalmente falar com Jesus? Quando foi a única vez que isso aconteceu? Depois do batismo de Jesus, a fita enrolou aqui, depois do batismo de Jesus, quando ele vai e chega no deserto. Por que que foi tão importante assim o diabo ir lá? Por que que ele se incomodou ao ponto dele ter que ir lá, aparecer e tentar Jesus? Porque ele sabia que, meu amigo, Jesus, ó, o pensamento do diabo, né? Se Jesus passar na tentação, acabou, lascou, ele vai fazer o que ele tem que fazer e eu perdi. A gente tá falando de Jesus, a gente sabe que ele não ia falhar. Vamos trazer pra gente. O diabo não vê você diferente, não. Ele vê igualzinho, ele fala, meu amigo, se eles passarem por isso daqui do jeito certo, acabou, lascou, meu plano vai cair. Então ele vai fazer de tudo para parar entre você e a porta que Deus abriu. A única coisa que ele tem a capacidade de fazer é fazer barulho. A Bíblia fala, né, que ele brada como um leão. E é muito importante essa palavra, como um leão. Ele é parecido, mas ele não é. O que parece nunca é realmente. Então ele vai fazer barulho de tempestade, vai falar que você vai morrer, que o seu financeiro vai ficar no vermelho e você vai se endividar, vai falar que vai acontecer tudo que é ruim que você pode imaginar ele vai fazer. Vai colocar doença, ansiedade, tudo. E no final, o decreto já estava dado há mais de 2000 anos. Está feito. Se você está debaixo do sangue do Jesus que falou isso daí, acabou, o diabo perdeu já. Ele perdeu antes de você sequer lutar. O diabo já perdeu. Então é isso, não ouça a voz que te tira do jardim, né? Fique na palavra do Senhor, em mesas que vão levar você a viver a vontade do Senhor. Mas bom, então a mensagem foi isso, mensagem muito abençoada. Agora a gente queria pegar um segundo para orar com você, então ó, põe aqui a Bíblia, vai ficar aqui no colo, encostadinha, bem bonitinha. Ó, tá chovendo unção da Bíblia dela, amém. Eu queria orar com vocês, fazer uma oração aqui, então fechar nossos olhos. Jesus, nós entramos diante da Tua presença nesse momento, apresentando o coração desse jovem, dessa jovem, que tem muitas vozes falando muitas coisas, mas Jesus, nós cremos em um Cristo que entra no meio de uma tempestade, no meio de um barco que balançava, que todos achavam que tudo ia dar errado. E esse Cristo vira para o mar e diz para ele se acalmar. E esse mar para. Da mesma forma, eu creio que o Senhor agora, nesse momento, está tocando corações ansiosos. O Senhor está revertendo quadros de doenças. O Senhor está revertendo quadros psicológicos. A pessoa foi diagnosticada com ansiedade ou com qualquer outro tipo de transtorno. E em nome de Jesus, nós cremos que isso está acabando agora. E eu peço, Espírito Santo, que o Senhor invada cada casa. Entre ali como um convidado de honra, mostrando para essas pessoas, para cada jovem, para cada coração que está aqui ouvindo, seja no dia do lançamento, seja daqui a alguns anos, que o Senhor continua aqui, que o Senhor continua ouvindo, Pai. Não importa se a gente está chorando ou se a gente está sorrindo, o Senhor continua disponível. E, Pai, que eles venham ter um encontro, que nós, a juventude do Brasil, a juventude do mundo inteiro, Pai, que a gente possa ter um encontro verdadeiro com o Senhor, conhecendo não só as obras de Cristo, conhecendo não só aquilo que as suas mãos podem fazer, Pai, mas conhecendo os segredos mais profundos do teu coração, conhecendo o amor mais puro e verdadeiro que o Senhor pode oferecer para nós. Pai, assim nós oramos, agradecemos pela vida de cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, por cada pessoa, Pai, que ainda vai ouvir. Nós te agradecemos e louvamos em nome de Jesus. Amém. Galera, e agora nós vamos para os recados, porque na nossa juventude tem tido muita coisa boa. Glória a Deus. Então esse sábado às 10h30 nós temos um encontro do Quarto Rosa especial. E, gente, também não esquecendo que esse sábado, por ser o último sábado do mês, vai ter o nosso Sunset de missões, tá bom? Então não perca. E no mesmo dia nós temos a Noite de Sobrenatural às 19h30 aqui no QG. E não acabou só no sábado, tá? Porque nesse mesmo final de semana, dia 26, no domingo, a gente também vai ter o Quarto Reto. Eu falei Quarto Reto, velho. Eu falei Quarto Reto antes. Quando eu comecei com quarto, meu cérebro, quarto?
no domingo, após o encontro, a gente vai ter o papo reto. E, muito especial, nós temos dia 30/4 a vigília dos teens. Então, você que é jovem também é bom participar. Começa às 22 horas e vai ser um grande evento, né? Um dia de juventude. O JQV Brasil, o JQV Teen vai se unir para essa grande festa para Jesus e vai ser uma Vai bênção. pular para Jesus, vai cantar e vai orar e Então, vai pregar. Esperamos você em todos esses eventos. Venha que você vai encontrar uma família aqui. Amém? Deus abençoe.